A rosa vermelha espia por cima do muro. A chuva da noite ainda era presente nas pétalas da linda rosa vermelha. As gotículas refletiam naquela manhã o sol tímido que começava a rasgar as esparsas nuvens escuras que, apressadas, corriam atrás da nuvem maior que seguia relampejando lá no horizonte. Como se fosse a rapariga acostumada a ficar de braços cruzados na janela da frente, a rosa vermelha espiava a rua por cima do muro, naquela hora, com o movimento dos carros que saíam fumegando das garagens e se preparavam para levar os seus donos para o trabalho. Veja a rosa vermelha, não é linda? Parece que ela está montando guarda na frente de nossa casa. A mulher mais observadora retrucou: parece, mas que ela está espiando a rua. O homem, acostumado às observações da esposa, abrindo a porta do carro, começou a pensar: se ela passou a noite toda espiando, deve ter visto tudo o que se passou. Se ela soubesse falar, quanto não teria a dizer? Lembrou-se dos jovens que iam e vinham, passando de frente ao muro de onde espiava a rosa vermelha. Será que ela viu os cigarros de maconha que eles fumavam? Sou capaz de apostar que ela deve ter tapado o nariz para não sentir aquele cheiro de estrume queimado. Será que ela viu as caras daqueles ainda meninos servindo de moldura para os olhos vermelhos, arregalados, mas sem nada a verem? Será que ela viu por dentro da cabeça daqueles homens de amanhã o vazio de ideais e de moralidade? Será que ela viu ou percebeu as energias negativas da omissão dos pais, dos vizinhos e do próprio bairro, acompanhando como uma nuvem negra aqueles mocinhos? Será que ela viu a preocupação dos anjos de guarda rechaçados, esperando que alguma luz se fizesse dentro daquelas carnes que começavam a apodrecerem para poderem agir? Será que ela viu ou pensou na falta de vontade política para pôr fim àquela vergonha? Será que ela viu os homens encarregados de combater o tráfico daquela morte lenta olharem e não enxergarem o que todas as outras pessoas enxergam? Em direção ao trabalho, ouvindo música suave no rádio do carro, continuou a pensar: engraçado, a rosa vermelha ontem não estava lá e hoje, vestida com seu melhor vestido, refletia nas gotas que enfeitavam a luz do astro-rei. A vida é um inevitável caminhar em direção à morte e à vida. A rosa vermelha, por certo, sabia muito bem disso. Ela própria estava sujeita a esta lei: nascer, viver, morrer, renascer. Não sabia dizer se a rosa vermelha, como ele, acreditava na vida após a morte e na reencarnação. Sentiu um nó na garganta ao lembrar-se que todos aqueles meninos que estavam apressando o fim de suas vidas numa outra encarnação, por certo, haveriam de passar momentos de extrema delicadeza para saldarem suas dívidas pelo crime contra a lei da vida. Estavam abreviando as suas vidas e no futuro, numa outra encarnação, teriam que repetir as lições e aprenderem as novas sem as mesmas facilidades de agora. A imagem da rosa vermelha se avantajou na sua mente e, numa bela mágica, falou: se eles vão sofrer, imagine aqueles que tentaram e permitiram que os meninos se drogassem. É mesmo,
Todos eles vão ter que pagar tintim por tintim as suas más tendências, convertidas em atos contra as leis de Deus. A rosa vermelha, outra vez, avivou-se na mente dele e disse: lembre-se que a misericórdia de Deus é muito grande e Ele não condena eternamente nenhum de seus maus filhos. A todos Ele oferece a oportunidade de redimirem-se. Porém, os ventos semeados inconsequentemente serão obrigatoriamente colhidos, às vezes como vendavais. Assim, os que contribuem para a perdição desses nossos filhos vão ter que lutar com a perdição. Será uma luta com certeza, com muito sofrimento. Chegou ao seu lugar de trabalho, parou o carro, desligou o motor e ficou parado olhando através do para-brisa sem nada a ver. A sua mente encheu-se de imagens. Quantas e quantas vezes tinha visto o menino caído no meio-fio com um saquinho de cola na mão. Será que as outras pessoas não haviam visto aquela cena? Será que a cidade, cujos olhos detalhistas para as modas e divertimentos, não estava vendo a perdição à sua frente? Será que a grande quantidade de crack apreendida não estava mostrando a bela cidade que o seu meio estava sujeitado pelos emissários da desgraça? Resolveu então, naquilo que acreditava ser a sua melhor contribuição, naquele momento, fazer uma oração. Senhor, não quero prolongar-me nesta oração. A rosa vermelha viu tudo e me contou, e eu peço neste momento que, através da sua misericórdia, envie à minha cidade as energias necessárias para que todos os seus moradores se transformem em guardiões da vida. Onde houver tentação, que eles possam afastá-la com a razão. A razão do pai mostrando o caminho ao filho. A razão do professor que ensina o aluno a vencer pelo saber. A razão dos políticos que devem lutar por aquilo que é melhor para todos. A razão da polícia que deve agir quando todos os outros métodos falham. A razão da mãe que é o seu amor aqui na terra. A razão de todos que ajudam no avanço da moralidade humana, independente de crédito, raça ou cor. Senhor, acima de tudo, porém, peço-lhe que não nos deixe continuar na omissão. A rosa vermelha espia por cima do muro. A chuva da noite ainda era presente nas pétalas da linda rosa vermelha. As gotículas refletiam naquela manhã o sol tímido que começava a rasgar as esparsas nuvens escuras que, apressadas, corriam atrás da nuvem maior que seguia relampejando lá no horizonte. Como se fosse a rapariga acostumada a ficar de braços cruzados na janela da frente, a rosa vermelha espiava a rua por cima do muro, naquela hora, com o movimento dos carros que saíam fumegando das garagens e se preparavam para levar os seus donos para o trabalho. Veja, a rosa vermelha, não é linda? Parece que ela está montando guarda na frente de nossa casa. A mulher mais observadora retrucou: parece, mas que ela está espiando a rua. O homem, acostumado às observações da esposa, abrindo a porta do carro, começou a pensar: se ela passou a noite toda espiando, deve ter visto tudo o que se passou. Se ela soubesse falar, quanto não teria a dizer? Lembrou-se dos jovens que iam e vinham passando de frente ao muro de onde espiava a rosa vermelha. Será que ela viu os cigarros de maconha que eles fumavam?
Sou capaz de apostar que ela deve ter tapado o nariz para não sentir aquele cheiro de estrume queimado. Será que ela viu as caras daqueles ainda meninos servindo de moldura para os olhos vermelhos, arregalados, mas sem nada a verem? Será que ela viu por dentro da cabeça daqueles homens de amanhã o vazio de ideais e de moralidade? Será que ela viu ou percebeu as energias negativas da omissão dos pais, dos vizinhos e do próprio bairro, acompanhando como uma nuvem negra aqueles mocinhos? Será que ela viu a preocupação dos anjos de guarda rechaçados, esperando que alguma luz se fizesse dentro daquelas carnes que começavam a apodrecerem para poderem agir? Será que ela viu ou pensou na falta de vontade política para pôr fim àquela vergonha? Será que ela viu os homens encarregados de combater o tráfico daquela morte lenta olharem e não enxergarem o que todas as outras pessoas enxergam? Em direção ao trabalho, ouvindo música suave no rádio do carro, continuou a pensar. Engraçado, a Rosa Vermelha ontem não estava lá e hoje, vestida com seu melhor vestido, refletia nas gotas que enfeitavam a luz do astro-rei. A vida é um inevitável caminhar em direção à morte e à vida. A Rosa Vermelha, por certo, sabia muito bem disso. Ela própria estava sujeita a esta lei: nascer, viver, morrer, renascer. Não sabia dizer se a Rosa Vermelha, como ele, acreditava na vida após a morte e na reencarnação. Sentiu um nó na garganta ao lembrar-se que todos aqueles meninos que estavam apressando o fim de suas vidas numa outra encarnação, por certo, haveriam de passar momentos de extrema delicadeza para saldarem suas dívidas pelo crime contra a lei da vida. Estavam abreviando as suas vidas e no futuro, numa outra encarnação, teriam que repetir as lições e aprenderem as novas sem as mesmas facilidades de agora. A imagem da Rosa Vermelha se avantajou na sua mente e numa bela mágica falou: se eles vão sofrer, imagine aqueles que tentaram e permitiram que os meninos se drogassem. É mesmo, todos eles vão ter que pagar tintim por tintim as suas más tendências, convertidas em atos contra as leis de Deus. A Rosa Vermelha, outra vez, avivou-se na mente dele e disse: lembre-se que a misericórdia de Deus é muito grande e Ele não condena eternamente nenhum de seus maus filhos. A todos Ele oferece a oportunidade de redimirem-se. Porém, os ventos semeados inconsequentemente serão obrigatoriamente colhidos, às vezes como vendavais. Assim, os que contribuem para a perdição desses nossos filhos vão ter que lutar com a perdição. Será uma luta com certeza, com muito sofrimento. Chegou ao seu lugar de trabalho, parou o carro, desligou o motor e ficou parado olhando através do para-brisa sem nada a ver. A sua mente encheu-se de imagens. Quantas e quantas vezes tinha visto o menino caído no meio-fio com um saquinho de cola na mão. Será que as outras pessoas não haviam visto aquela cena? Será que a cidade, cujos olhos detalhistas para as modas e divertimentos, não estava vendo a perdição à sua frente? Será que a grande quantidade de crack apreendida não estava mostrando a bela cidade que o seu meio estava sujeitado pelos emissários da desgraça? Resolveu então, naquilo que acreditava ser a sua melhor contribuição, naquele momento, fazer uma oração. Senhor, não quero prolongar-me nesta oração. A Rosa Vermelha viu tudo e me contou, e eu peço neste momento que, através da sua misericórdia, envie à minha cidade as energias necessárias
para que todos os seus moradores se transformem em guardiões da vida. Onde houver tentação, que eles possam afastá-la com a razão do pai mostrando o caminho ao filho, a razão do professor que ensina o aluno a vencer pelo saber, a razão dos políticos que devem lutar por aquilo que é melhor para todos, a razão da polícia que deve agir quando todos os outros métodos falham, a razão da mãe que é o seu amor aqui na terra, a razão de todos que ajudam no avanço da moralidade humana, independente de crédito, raça ou cor. Senhor, acima de tudo, porém, peço-lhe que não nos deixe continuar na omissão.